cabelo, ok. Gravador, ok. Quadro, ok. Café, ok. Olá, seres humanos, vegetais e outras formas de vida. Esse será o último vídeo de Hunger, de forma oficial agora. Bom, nos últimos a gente já viu as vogais, a gente já viu as consoantes, todas elas. Todas as vogais, todas as consoantes, todos os sons que elas fazem. Mas agora a gente vai ver como a gente vai falar. Porque o Hunger, ele tem os patim. Patim são as regras de troca de som. Calma. Eu sei que às vezes falar que vai ter uma troca de som assusta um pouco, porque você pensa, cara, eu aprendi até agora como se fala e agora eu vou aprender como é que muda o som? Sim, mas é por um bom motivo. É para facilitar a pronúncia. Porque várias letras, quando você vai ler o Hunger, ler as palavras, falar, especialmente falar, a gente vai ver que tem algumas letras que juntas, normalmente o som delas vai mudar. Isso é normal. Só que existem essas regrinhas que vocês vão ver que não são nem tão regras assim. São mais convenção do comum, como vai ser, para a gente conseguir falar o Hunger. Eu vou dar um exemplo agora. Essa palavra aqui. Como é que fala essa primeira jamo? Ma. Ma. Essa segunda jamo. Lembra que eu falei que não existe si em coreano? É sempre shi. Shi, sha, shu. Então, é mashi. 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 Mashi é uma parte do verbo beber. O verbo beber é esse daqui. Mashida. Mashida. Mashi. É assim que fala. Mashi. Mas e se eu escrever isso aqui? Nós temos... Como é que eu pronuncio? Entendeu? Você vai falar mashi, mashi, ou é de outra forma? Então, vamos lá. Tem regrinha para tudo isso. Vamos começar com essa palavra mesmo. Essa daqui. A pronúncia dessa forma é justamente essa. Mashi, mashi. Mas ela não é o verbo que eu falei antes. Tá vendo como está escrito diferente? Porque esse i, ele não faz parte dessa palavra. Eu posso falar mashi, mas se eu botar só isso daqui, como é que eu falo? Com esse shiot, que é o nome dessa letra. Shiot. Como é que eu falo? Então, toda palavra que tiver essas letras embaixo, elas vão ter o som de tá. Vai ter o mesmo som. Vai ser mat. Mat. Viu como eu faço um som de T? Mat. Mat é sabor. Sabor. Mat. Só mat. Viu? O som embaixo tem som de T. Se eu botar uma outra palavra depois, como essa daqui, mashi, mashi, mas só o mat vai terminar com esse sonzinho de T. Mat. Essa outra palavra, mit, mit, mit. Se eu botar uma outra palavra embaixo, vira mido, 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 midobo, midobo. Acredita em mim, acredita em mim. Mido. Se eu botar mit, tem o mesmo som. Mi, mi. Mas se eu botar outra palavra, outra letra embaixo, mite, 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 que é embaixo. Mite. A gente só vai ouvir esse som dessa letra aqui se tiver se a próxima letra for a bolinha, o ian, essa bolinha. Porque o som dela vai fluir por dentro da bolinha. Lembra que eu falo que quando a bolinha
tá na frente da vogal, ela não vai ter som? Então, é nesse sentido. Mi, dó, mi, dó, mi, tá, mi, tá. Isso aqui já é outra regra, mas eu só tô explicando como é que funciona. Mi, dó. Então, sempre que essas letras estiverem embaixo, elas vão ter um som de T. Mi, ma, mi, ok? Parece difícil, mas com o tempo vocês vão ver que isso vai ser natural. Vai ser a única forma possível de falar essa letra. Consoantes fortes embaixo. Essas três consoantes é o kiak duplo, o kiak, que é o aspirado, e o piap, que é o P aspirado. Quando estiverem embaixo, eles vão ter o som da sua versão simples. Aqui eu botei alguns exemplos. Kyok, kyok. Porque como é que você vai falar kyok? Não tem como, porque não tem som. Lembra que eu falei que ela só vai fazer som mesmo quando tiver com uma vogal? E as vogais nunca ficam embaixo. Então, sempre que tiver essa consoante embaixo, a gente tem que procurar a forma mais natural de falar. Kyok, kyok. Se eu botar um i depois, kyoki, kyoki, aí eu consigo falar. Mas sem botar nada, vira kyok. Eu não tenho o que falar. Tipo aqui, ip, ip. Eu não tenho como falar ip, porque não tem esse som. Para falar ip, eu preciso que tenha a vogal depois. E não tem. É só ip. Tá, vamos lá. Essa é a regra de duas consoantes seguidas. Como assim? Se eu terminar uma sílaba com uma consoante embaixo, e a próxima jamo também tiver uma consoante logo em seguida, que não for a bolinha, né? Lembra que a bolinha, o som vai fluir por dentro dela e vai para a vogal. Se for uma outra consoante, como é que eu vou falar? Por exemplo, essa palavra aqui. Ha, ha. E a próxima jamo é kyo, kyo. Falando junto, fica hakyo, hakyo. Que é escola, inclusive. Hakyo. Só o kyo, se fosse só o kyo, seria o som mais fraco. Mas como tem ele embaixo e ele em cima, meio que forma um som mais forte. Hakyo, hakyo, hakyo. Ok? Outro exemplo. Qual foi o outro exemplo? Que esse que eu botei hakyo, as duas consoantes são iguais. Mas nesse caso aqui, mo e ja. Mo, ja, mokja, mokja. Percebeu que meio que virou mokja, mokja. Mas é mokja, mokja. Isso é uma ordem, tipo, coma, coma, mokja. Porque o som desse kiak embaixo, ele tem que aparecer de alguma forma. Então você vai prender na fundo da sua garganta. Mokja. Se fosse uma consoante com uma bolinha, por exemplo, se eu fosse falar mogó, mogó. Olha como é mais fraco. Mogó. Mas no caso aqui é um dia, é mokja. Agora, nem toda consoante vai acontecer isso. E é meio que óbvio, porque, por exemplo, se eu falar o nome dele, o nome dele tem uma consoante embaixo, mas é a consoante Nim, é o M. Namjoon, Namjoon, Namjoon. O som é mais fraco. Então ele não vai fazer com que vire Namjoon. É Namjoon, Namjoon. Mais fraco. Por exemplo, também se for Nan, se for o N embaixo, eu não consigo pensar em nenhuma palavra que tenha o N embaixo agora. Mas também seria, por exemplo, Nanjun, Nanjun. Não vai forçar a próxima letra. E a outra palavra que também acontece isso é com nar. É com ear. Por exemplo, falar
narda, narda. Não vai ser narta, narta. Vai ser narda, narda. Ok? Agora, se for um som mais forte, vai virar mokja. Mas se for um som mais fraco, namjoon. Vocês vão ver, aqui eu tô colocando como regras, mas na verdade, essa é a única forma de falar. Vocês vão ver isso com o tempo. A única coisa que vai fazer isso ficar mais normal é a leitura e o ouvido e a audição. Mas essas regrinhas não são, como eu falei, não são regras. É a única forma de falar. Algumas são regras, mas a maioria são a única forma de falar. Agora vamos pro Riot. O Riot. Essa letra aqui, o nome dela é esse, é Riot. Que é o H, né? Essa jamo é uma jamo que tem duas consoantes embaixo. Ela vai ter o R, o Rier, e logo depois o Riot. Como é que eu vou falar isso? A parte de cima vocês já sabem. Shi. Shi. A parte de baixo tem um R e um H. Então, vai depender. Por exemplo, eu vou botar... isso é um verbo, tá? Na verdade, esse é o verbo. Esse é o verbo detestar, não gostar, odiar. Aqui é uma versão dele com uma consoante que tem som. E aqui é uma versão dele com uma consoante que não tem som. Então, sempre, de novo, sempre que o Ria estiver antes da bolinha, do Ian, o som vai fluir entre o Ria. Isso aqui é o Shiro. 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 Que é a conjugação. Eu não gosto. Eu detesto. Não gostei. Shiro. Shiro. A versão de cima é uma consoante que tem som. É o diet. Eu acho que é o nome das consoantes certo. Essa consoante tem som. É o ta. Vai ser shita. Shita. Ela vai dar força à próxima consoante. Shita. Aqui, outro exemplo. Esse é o verbo gostar. Jota. 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 A parte de cima, é o verbo conjugado. Eu gosto. E o som vai fluir. Joa. Joa. O verbo no infinitivo, jota. Jota. Joa. Jota. Sempre que for o H, o Ria, antes da bolinha, o som vai fluir por entre ele. Sempre que for ele antes de uma consoante com um som forte, vai dar força àquela consoante. Vai fazer como se fosse uma versão mais forte. Jota, joa, shiro, shita. Um exemplo. Essa palavra aqui. Pega lá do início. Mot. Mot. Quando eu boto esse verbo, motada, motada, essa letra de baixo, lembra que a gente viu que ela tinha som de S? Só que ela tá embaixo, então ela vai ter um som de T. Mot. E a próxima não é um ria, não é a bolinha, não é o ian, é o ria. É um outro verbo. Então, assim, como é que eu vou falar? Esse som de T, ele vai ter que se manter. Motada, motada. Motada significa não posso fazer, não consigo. Motá, moté. E agora, essa outra regra, ela, pra mim, foi a que eu aprendi com mais facilidade, porque, como eu falei nesse vídeo todo, é a única forma de falar. O bia. O bia é o nosso pezinho, é com chifrinho, que tem o som intermediário entre o P e o B. Quando ele está embaixo, a pronúncia dele pode mudar dependendo da próxima letra. Por exemplo, essa palavra aqui, que a gente sempre ouve, imira, imira. Quando a gente vê romanizado, a gente tende a ler
입니다. Como é que eu vou falar? 입니다. Não dá. É 입니다. Sempre que o bia tiver próximo do M, do miam, ou do N, do nian, ele vai virar um M. 입니다. 합니다. 합니다. Porque não tem como você fazer um P. É 입니다. 합니다. 합니다. Ok? Deixa eu ver se tem outra regra que eu consigo lembrar de cabeça. Ah, inclusive, se não for na mesma palavra, por exemplo, aqui, essa frase. Isso é uma frase. Quer dizer, eu vou comer. Eu vou comer. Ou então, come. Pap é comida. Pap, refeição ou arroz. Pap significa arroz. Arroz cozido. Pap. E mogó é comer, né? O verbo conjugado comer. Se eu falar pap, mogó, pap, você não fala parado. Pap, mogó, tipo, eu vou comer. É pamogó, 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 pamogó. Viu como ele vai virando esse M? Pamogó, pap, imira. Você tem que procurar sempre a forma mais fácil de falar. É óbvio que para toda regra tem exceção. Mas é aquilo, gente. A gente é brasileiro, a gente fala português, que é a língua que mais tem exceção que eu conheço. Nem o coreano tem tanta exceção assim. A própria palavra exceção é toda cheia esquisita. Então, assim, a gente vai ter algumas palavras que a gente vai ver, a gente vai ler e pensar. Ah, eu acho que fala assim, porque eu vi lá nas regrinhas que a Coco falou que a regra é essa. Mas eles não estão falando assim. Porque às vezes na pronúncia diária, a pronúncia vai mudando, é normal. Existem algumas regras que fogem da regra, mas são bem exceções, gente. A maioria das palavras que vocês vão ver vão seguir essas regrinhas que elas são, de novo, a única forma de falar. Para poder praticar, é só ouvido e leitura. E é para isso que eu acho que muitas músicas podem nos ajudar para a pronúncia de algumas palavras. Nem todas as músicas, porque tem alguns idols que têm uma pronúncia terrível. Tô olhando para você, Ming, mas assim, é a única forma de poder pronunciar algumas palavras. Não tem jeito. Mas os patim, que são essas regrinhas, elas podem parecer muito rígidas. Mas vocês vão ver, é só leitura para poder fazer elas funcionarem. Ok? De novo, eu vou tentar colocar um PDF aqui embaixo com algumas regras e exercícios. Não posso prometer, vamos ver até quando eu vou conseguir ter esse tempo livre para poder gravar os vídeos, dependendo da minha orientadora. Mas é isso. O próximo vídeo eu já vou fazer com pronúncias, palavras novas, pronúncias, especialmente de nomes. Eu perguntei vários nomes para algumas pessoas que eu conheço, nomes de idols que eles têm dificuldade de falar. A gente vai ver se com as aulas que a gente viu de coreano a gente consegue pronunciar esses nomes, ok? Até o próximo vídeo. Beijo!